Olá! A expectativa de uma vacina contra o coronavírus traz esperança para a população. O governo e o Congresso discutem as providências necessárias para um programa de imunização eficiente. O Planalto editou uma medida provisória destinando 2 bilhões de reais para a compra de 100 milhões de vacinas contra a Covid-19. Um projeto de lei do Senado estabelece regras rígidas para a distribuição desses recursos e exige critérios científicos na escolha de grupos de pessoas e regiões por onde a vacina será aplicada primeiro. A verdade é que, pelo menos no início, não haverá vacina para todos. O governo quer adotar o protocolo da vacinação contra a influenza, que prioriza os grupos de risco para essa doença. A comunidade científica, porém, alerta que esses grupos não são idênticos aos da Covid-19. Na campanha de vacinação contra a influenza deste ano, os primeiros vacinados foram os trabalhadores da saúde e as pessoas com mais de 60 anos. No segundo grupo, profissionais da segurança e salvamento, pacientes com doenças crônicas, detentos, caminhoneiros e indígenas. Depois vieram as crianças de 6 meses a 6 anos incompletos, pessoas entre 55 e 60 anos, grávidas e mulheres pós-parto. Alguns cientistas defendem que o critério seja diferente. A lógica dessa distribuição ela deve ser uma escolha ética baseada numa justiça distributiva e que deve ter uma lógica de garantir a igualdade de oportunidade em sobreviver à Covid. E a gente sabe que a população brasileira ela está morrendo de formas diferentes. Quando sair essa vacina no primeiro lote, não dá para a gente botar todos esses grupos juntos, porque não dá. Primeiro os profissionais de saúde na ativa, depois a população idosa e a população que tem comorbidades, propriamente dito, né? De uma forma em geral. E daí depois, claro, os profissionais que estão, como falei, de segurança, enfim, mas depois vem essa questão que a gente tem que pensar, que as questões étnicos, raciais no nosso país. Em termos étnico-populacional, os índios, a população indígena, é a que mais sofre no Brasil, proporcionalmente, epidemiologicamente falando. Então, eles deveriam ter prioridade a outras populações. O senador e médico Nelsinho Trade quer a inclusão dos profissionais da saúde já no primeiro grupo. No meu entendimento, nós não temos que inventar roda nenhuma. Hoje a gente já tem devidamente classificado aqueles chamados grupos de risco. São pessoas de idade, pessoas mais idosas, pessoas com doenças de comorbidade, que a gente chama, que é diabetes, pressão alta, imunodeprimidos, e também pessoas do grupo da saúde, que estão na linha de frente desse enfrentamento. Na minha avaliação, esses grupos de pessoas devem ter uma prioridade justamente para poder fazer um bom anteparo, uma boa antena de segurar essa doença para a retaguarda que está atrás. Isso é o que eu penso e eu acho que vai ser conduzido dessa forma pelo Ministério da Saúde. As pesquisas mostram que, no Brasil, a maioria das mortes por Covid-19 atinge os negros. Um projeto de lei obriga o SUS a registrar dados de etnia e raça nos atendimentos relacionados à doença. A pandemia do novo coronavírus colocou à mostra uma situação ainda comum no Brasil, mesmo em 2020. Será que o país trata da mesma forma todos os seus cidadãos, independente de cor, raça ou etnia? Um levantamento do Ministério da Saúde mostra que a resposta pode ser pior do que você imagina. Aproximadamente 1 em cada 4 brasileiros hospitalizados com síndrome respiratória aguda grave é negro. Também é a população negra que mais tem morrido de Covid-19, 54,8% dos casos. Outra pesquisa confirma. De acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o nosso querido IBGE, pretos e pardos representam 57% dos mortos pela Covid-19. A incidência maior da doença entre os negros e negras é consequência da desigualdade, do desemprego, da falta de renda, da pobreza, da miséria
e da moradia precária sem tratamento sanitário. O Conselho Nacional de Saúde fez uma recomendação para os profissionais da área. A atuação deles deve ser antirracista durante todo o tratamento com pacientes em situação de vulnerabilidade. São considerados em situação de vulnerabilidade, além dos negros, populações tradicionais como quilombolas, moradores de rua, de florestas, ribeirinhos e ciganos. O texto do Conselho revela que há muitas denúncias de postos de saúde e institutos de perícia que estão impedindo o atendimento da população de rua. Segundo o documento, o acesso das populações vulneráveis deve ser garantido e feito no tempo adequado, com especial atenção às emergências provocadas pelo novo coronavírus. É preciso trabalhar a renda pública universal para que essa população tenha condição de sustento e garantia do alimento. É preciso fazer o registro e notificação dessa população. É preciso reconhecer esta população que compõe mais de 56% da população brasileira e que amarga os mais altos índices de doença, de subemprego, de péssimas condições de vida. O senador Paulo Paim apresentou um projeto de lei que obriga o SUS a registrar e cadastrar dados relativos à etnia, raça, idade, gênero, condição de deficiência e localização de pacientes com Covid-19. O projeto combate as subnotificações do Covid, que afetam principalmente a população negra, e aí principalmente as mulheres do povo negro. A proposta permitirá a elaboração de políticas públicas mais efetivas e eficazes para enfrentar a pandemia, salvar vidas e combater desigualdades. Se o país não tiver dados verdadeiros e confiáveis, não haverá eficiência no combate à doença, atingindo todos, brancos, negros, índios. A subnotificação deixa invisível essa população de negros, índios e pobres que vivem nas periferias, comunidades carentes, favelas. É inaceitável que essa população seja silenciada, que morra, seja ensacada e jogada nas valas dos cemitérios do Brasil afora, sem nenhuma dignidade, sem reconhecimento da humanidade dessa população. A Comissão Mista de Acompanhamento das Atividades de Combate à Pandemia do Coronavírus se reuniu na quinta-feira com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. O ministro informou que dos 41,7 bilhões de reais destinados ao combate da Covid-19, pouco mais de 60% já foram empenhados. Ele considera o número adequado. O Ministério destinou quase 20 milhões de unidades de medicamentos para estados e municípios, com destaque para a cloroquina. Nós não conseguimos atender nem 50% do que nos demandam de, por exemplo, hidróxido de cloroquina. Isso foi o que nós distribuímos em milhões de doses, 5.284.000 doses para todo o país, todas elas demandadas por secretarias de Estado e de município. O ministro Pazuello informou que o governo está aumentando a capacidade de realização de testes, mas disse que a estratégia é priorizar os diagnósticos clínicos. O médico vai dar o diagnóstico. E esse diagnóstico, ele vai ser complementado, ele vai ser embasado na parte como diagnóstico clínico, clínico epidemiológico, clínico laboratorial, com imagens e, em alguns casos, com testes. Na avaliação do ministro, o trabalho de combate à pandemia está dando resultados. Até o final do dia de ontem, o Brasil contabilizava 2.310.000 casos recuperados da Covid-19. Estamos entre os líderes mundiais em pacientes recuperados, o que evidencia o acerto das ações do governo brasileiro em resposta à pandemia. Os parlamentares questionaram o ministro sobre as parcerias para a produção de vacina contra a Covid-19. Seja russa, seja chinesa, seja de Oxford, ou seja, nós precisamos dela. Eu não tenho preconceito, não. E quero aqui tornar público um pacto que eu fiz. Se o Otto Alencar, que já foi cobaia em 2 experiências anteriores,
quiser ser o primeiro, eu sou o segundo candidato a experimentar a Sputnik V. 15 segundos. Isso é um desespero mundial. Nós estamos atentos à vacina russa e caso essa prospecção seja positiva, nós devemos também participar. Eu posso afiançar aos senhores que a AstraZeneca com Oxford é ainda a nossa melhor opção, nós estamos nela e vamos fazer a contratação, acredito que até sexta-feira da semana que vem, já com o pagamento, já com o empenho de recursos para a empresa AstraZeneca, junto à Fiocruz. Os senadores aprovaram o auxílio emergencial para o setor esportivo e um projeto que proíbe o bloqueio de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. O projeto vai destinar um socorro de 1,6 bilhão de reais ao setor. O objetivo é diminuir o impacto da crise gerada pela pandemia aos atletas e outros profissionais do esporte. O dinheiro será usado para pagar auxílio emergencial a esses trabalhadores e também ajudar entidades esportivas com dívidas com a União. Além das competições internacionais, as competições nacionais e regionais das mais diversas modalidades esportivas, tanto individuais quanto coletivas, foram suspensas ou até mesmo canceladas. Mesmo com a mais recente retomada, os estádios continuam fechados para os torcedores. Esse quadro impacta diretamente e profundamente na renda das entidades de prática e de administração esportiva e de outras organizações que dão suporte ao ecossistema do esporte. Profissionais do setor esportivo vão ter direito a 3 parcelas do auxílio emergencial de R$ 600, de acordo com o projeto. A regra vale para atletas, técnicos, preparadores, professores de educação física, árbitros, promotores de competições, profissionais de saúde, massagistas, entre outros. Ele também beneficiará os piscineiros, os cortadores de gramas, mas também, sobretudo, vai ajudar ao professor de um projeto social lá na várzea, os profissionais esportivos que atuam nas regiões mais remotas do nosso país ou nas comunidades carentes das grandes metrópoles. Esses educadores desenvolvem um trabalho forte, de forte impacto na nossa sociedade. Eles estão cuidando dos nossos jovens, ajudando por meio do esporte a tirá-los do assédio do mundo da criminalidade. Outra proposta aprovada em plenário proíbe o contingenciamento dos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico, o FNDCT. Dos mais de 6 bilhões destinados ao órgão, 5 bilhões estão bloqueados. Fortalecer a ciência e a pesquisa é fundamental nesse momento para que esses recursos aplicados possam resultar em avanços na ciência para preservar vidas, recuperar a saúde. Foi aprovado ainda um projeto que amplia a área de atuação da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco, Codevasf, em estados do Norte, Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste. O relatório não inclui nenhuma obrigatoriedade no aumento do orçamento da Codevasf. As bancadas é que terão de trabalhar. A empresa poderá estender todos os arranjos produtivos, projetos de saneamento, fomento, desenvolvimento, à medida que as bancadas trabalharem para que isso aconteça. Nos últimos dias, o Ministério da Economia sofreu baixas devido à insatisfação com o ritmo considerado lento das privatizações. Mas agora chegou ao Congresso uma medida provisória que permite vender partes da Caixa Econômica Federal até dezembro de 2021. A medida provisória é polêmica. É considerada um primeiro passo para a privatização da Caixa Econômica Federal. O texto autoriza as subsidiárias do banco a constituírem outras, inclusive pela incorporação de ações de empresas privadas e a adquirirem participação societária. A MP chega ao Congresso quase ao mesmo tempo da saída de nomes importantes do Ministério da Economia, insatisfeitos com o ritmo do governo para as privatizações e a reforma administrativa. O banco possui 24 empresas coligadas e 5 subsidiárias, entre elas a Caixa Seguradora. Na opinião desse diretor de uma empresa de seguros, a iniciativa do governo é positiva. Eu acredito que isso vai trazer uma concorrência maior para o mercado, vai trazer novos produtos,
melhoria do atendimento aos consumidores e a possibilidade do governo se concentrar nas questões prioritárias, né, naquilo que realmente ele deve se concentrar. Ele dá exemplos de outros países que já procedem assim nessa área. Nos Estados Unidos, na Europa, as seguradoras, os resseguradores, dão suporte ao governo nas catástrofes, por exemplo. De acordo com o governo, a reestruturação não vai afetar a atuação da Caixa no setor bancário, nem na gestão de programas sociais. Eu não vejo nenhum problema, muito pelo contrário, a Caixa vai poder continuar cuidando do Bolsa Família, do financiamento imobiliário, né, das atividades fins principais da Caixa Econômica. Então, o seguro ela pode sim terceirizar ou privatizar essa parte, porque não é uma questão estratégica para o país. Eu vejo com certa ressalva. Talvez tenha que privatizar aqui e ali, mas começar a privatizar a Caixa Econômica Federal, a minha preocupação é que será o boi que vai atravessar a boiada. Eu fico preocupado, eu vou me debruçar, eu acho que o Senado a gente tem que analisar com muito cuidado. A gente tem que pedir que a Câmara Federal não demore tanto para que nós possamos analisar com cuidado aqui, porque a minha preocupação é o que vem atrás, não é agora, só o setor de seguro vai lá que seja, e depois, se quiserem privatizar outros setores. Os parlamentares já apresentaram mais de 400 emendas ao texto enviado pelo Poder Executivo. Muitas delas impedem a desestatização das subsidiárias da Caixa e a venda de parte de seu capital sem a análise do Congresso. Algumas são de autoria do senador Paulo Paim. As emendas, portanto, visam proteger e preservar a Caixa como patrimônio do povo brasileiro e impedir o seu desmonte e privatização por meio de desinvestimentos ou parcerias ou criação de subsidiárias que vão desmontá-la como empresa pública. Os representantes dos trabalhadores do ramo financeiro defendem que a Caixa seja 100% pública. Que o povo precisa da Caixa para financiamento imobiliário, para os programas sociais, e ela precisa de uma Caixa econômica forte. E eles querem, com essa medida, burlar o Congresso Nacional e burlar uma decisão do Supremo Tribunal Federal que, numa ação direta de inconstitucionalidade movida por nós da Contraf e pela FENAI, decide que, para privatizar as empresas estatais, o governo tem que passar pelo Congresso Nacional. Penas mais duras para crimes de tráfico internacional de animais estão previstas em projetos de lei apresentados aqui no Senado. Nesta caixa, um animal estressado. É mais uma vítima do tráfico ilegal de espécies. A naja, de origem asiática e proibida no Brasil, foi encontrada em Brasília. Picou um aluno de veterinária suspeito de ser um traficante. Outras 16 serpentes foram resgatadas nessa investigação e o jovem foi indiciado. Vários espécimes dessa aí também não são nativos aqui da nossa fauna brasileira. Isso nos preocupa um pouco, porque nós estamos vendo aí que de alguma forma está havendo algum tipo de contrabando desses animais, tanto aqui internamente, de regiões como a Amazônia, como externamente, como de outros países para cá. A introdução de animais exóticos na fauna brasileira representa um grande perigo para a fauna local. Esses animais eles podem se reproduzir, eles podem acabar com os animais nativos brasileiros, e isso causa todo um desequilíbrio no nosso ecossistema, podendo causar problemas bem mais graves. No Brasil, é uma atividade que movimenta cerca de 2 bilhões de dólares por ano e retira das nossas florestas aproximadamente 38 milhões de animais. E esses animais, de cada 10, somente um vai chegar às mãos do consumidor final. 9 vão morrer ou durante a captura ou durante o transporte. O tráfico de animais é coisa séria e pode trazer danos à fauna brasileira e consequências aos bichos e ao ser humano. Animais silvestres não são de estimação e a educação ambiental para a conscientização da população pode ajudar a diminuir os crimes. A Covid-19 está aí para mostrar que a saúde, sem dúvida nenhuma, é o fator mais importante
nessa relação. Estamos perdendo grande força de economia, estamos perdendo pessoas queridas e o impacto ao redor do globo inteiro por conta dessa aproximação homem-animal silvestre. Então a gente tem que entender que o animal silvestre pertence à natureza. Lá é o lugar desse animal ficar. Introduzir espécies animais no país sem parecer técnico oficial e licença é crime, com pena de 3 meses a 1 ano de reclusão e multa. 2 projetos do Senado pretendem dobrar a punição. Um da senadora Rose de Freitas para os casos de animais peçonhentos ou que causem risco à vida humana, e outro do senador Confúcio Moura, para punir reincidentes. Esses projetos de lei vão fazer com que a nossa legislação seja mais aprimorada, que ela tenha uma facilidade maior para ser aplicada, e os criminosos que forem reincidentes e os criminosos que introduzirem no país animais potencialmente perigosos à sociedade, como foi o caso dessa serpentinagem encontrada em Brasília, essas pessoas possam ter uma penalidade maior e pagarem um preço mais caro por esse ato contra a sociedade e, sem sombra de dúvida, por esse ato contra a natureza. Há cerca de 1 ano, o Brasil foi surpreendido pelo aparecimento misterioso de manchas de óleo em diversas praias do nosso litoral. O aniversário desse trágico acidente ambiental, que ainda não foi esclarecido, é o tema de hoje da coluna Momento Eco. As primeiras manchas de óleo começaram a surgir no final de julho do ano passado, inicialmente em praias da Paraíba e de Pernambuco. Dali em diante, ao longo de meses a fio, acompanhamos o que é considerado hoje o maior acidente ambiental que já atingiu o nosso país em extensão e em duração. Mais de 3.000 quilômetros do nosso litoral foram atingidos por manchas de óleo e não se sabe até hoje o que causou este trágico acidente. O programa Ecosenado conversou com o senador Jean Paul Prats em sua edição de março. O senador é relator da CT-Óleo, a comissão que foi criada aqui no Congresso para analisar as causas desse acidente. Esse acidente, ele revelou claramente, até pela demora em se ter resultado na investigação, que nós não estávamos preparados nem para investigar, nem para evitar, nem para mitigar de forma satisfatória. Tudo que foi feito foi basicamente improvisado. Pelo menos até agora não há nenhum indício de que tenha sido vazamento de produção brasileira em campos brasileiros offshore, né? Mas, de qualquer forma, tudo que se fizer relacionado a um vazamento de offshore de navio também vale para um acidente que pode acontecer perfeitamente, acontece no Golfo do México. Da parte operacional, me parece que nós estamos bem cobertos. As regulamentações da ANP, que vêm desde 98 para cá, são seguras, são baseadas nos critérios internacionais, nas boas práticas. A Petrobras é um world class operator, é um operador premiado, um líder em águas profundas. Então, assim, do ponto de vista da indústria nacional, nós estamos bem cobertos, mas do ponto de vista, de fato, de aumentar as possibilidades, eu acho que a gente tem muitas deficiências ainda, agravadas mais recentemente por tomadas de decisão na área ambiental do atual governo, que fragilizaram, em alguns casos, dizimaram mesmo, órgãos e estruturas que têm que estar em stand-by. Situações como essas de salvatagem, de boias, de contenção, elas têm que estar prontas para responder a um acidente, mas elas não estão necessariamente em operação, elas estão postas em prontidão. Essa entrevista com o senador Jean Paul foi gravada dias antes da entrada em vigor do distanciamento social. De lá para cá, os debates têm girado em torno dos temas relacionados com a pandemia. E o que acontece é que esse relatório até agora não foi votado no Senado. Mas nós ouvimos a opinião de alguns especialistas. É fundamental a necessidade de um plano estruturado, ou seja, um plano nacional de contingência com funções bem definidas, com verba disponibilizada. Por quê? Hoje a produção nacional brasileira ultrapassa os 3 milhões de barris. Ou seja, esse óleo é produzido a mais de 200 quilômetros da costa, tem toda uma logística de produção, depois você tem que pegar esse óleo, trazer todo ele para a costa, esse óleo é refinado e depois distribuído ao longo da costa brasileira. A capacidade de reação que nós tivemos, isso aí foi pífia.
Entendeu? O que aconteceu mesmo foi que a população dos municípios mais afetados, de uma forma atabalhoada, de uma forma improvisada, sem equipamentos de proteção individual, sem treinamento e sem equipamentos adequados, recolheu o óleo do jeito que podia. A Petrobras e a Marinha do Brasil, que não tem competência específica para atuar nesse tipo de acidente, não tiveram receio em colaborar, em apoiar, fornecendo material, mas isso é insuficiente. Nós precisamos estabelecer todo um treinamento, fazer um planejamento, de tal forma que isso possa ser administrado quando houver novamente outro tipo de acidente. Então, a inexistência de treinamento, a inexistência de uma cadeia de comando estabelecida para esses eventos torna a sensação de segurança da sociedade brasileira muito grande. Terminamos essa edição da coluna Momento Eco na expectativa de que, passados um ano do acidente ambiental com manchas de óleo nas praias brasileiras, possamos ter logo algumas explicações sobre as causas desse acidente e também sobre as medidas que devemos tomar para que ele não se repita. Tchau, até a próxima. A Covid-19 levou um companheiro da TV Senado. Morreu em Brasília, aos 63 anos, o nosso repórter cinematográfico Carlos Alberto Pereira, que trabalhava na TV Senado desde a fundação da emissora. Nós encerramos esta edição com uma homenagem. Carlos Alberto nasceu em Anápolis, Goiás, no dia 8 de dezembro de 1956. Fez carreira em Brasília e marcou a história da televisão na capital da República, onde começou na antiga Radiobras. Passou pela extinta TV Manchete, pela TV Record e pela TV Câmara. Trabalhou na TV Senado de 1997 a 2003 e retornou definitivamente à emissora em 2006. Foi um repórter cinematográfico premiado. Essas imagens de Carlos Alberto ajudaram o programa Eco Senado a ganhar o Prêmio Sebrae de Telejornalismo Regional Centro-Oeste, abordando o aproveitamento de podas de jardim. Carlos Alberto completou sua carreira e cá ficamos com muitas saudades. Ele deixa esposa, 5 filhos e 8 netos, que eram sua alegria. Vá em paz, Carlos Alberto. Não nos esqueceremos de você.